A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Estamos aqui hoje para continuar os estudos sobre as 7 dispensações. Se você não assistiu o último estudo que falava sobre o governo humano, te convido aqui para buscar aqui no canal o semeador Arley Gonçalves, onde você vai encontrar o estudo completo e vai entender melhor esse estudo que você está prestes a fazer. Então, que Deus nos abençoe. Vamos à palavra de Deus. Então, nesse momento, irmãos, eu te convido para abrir a Bíblia juntamente comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Até aqui, irmãos. Observem, irmãos, que essa nova dispensação, ela inicia, assim como todas as outras, com bênçãos, com promessas, né? E aqui Abraão recebe muitas promessas. Se a gente for enumerar aqui, só nesse pedacinho aqui a gente tem várias promessas. Disse o Senhor: Sai da tua terra e tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Deus iria dar uma nova terra para Abraão, né? E para toda a nação que ia vir depois dele. Ainda fala que farei de ti uma grande nação, mais uma promessa. E te abençoarei, outra promessa, e te engrandecerei o seu nome, mais uma promessa. Se tu uma bênção. Irmãos, são muitas promessas que se inicia juntamente nessa nova dispensação aqui com Abraão. Como Deus sempre tenta reatar os laços com a humanidade. E aqui Deus estabelece com Abraão uma nova aliança, porque a aliança com Noé tinha sido quebrada ali com a união da humanidade na Torre de Babel para fazer o mal, né? Então ali encerrou uma aliança de Deus com a humanidade. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. Então ele escolhe um homem aqui, no meio de uma nação corrupta, e chama ele para sair daquela terra corrupta, daquela terra onde tinha idolatria, onde tinha coisas que desagradavam a Deus. E não tão somente ele, mas toda a sua parentela. Deus permite a Abraão sair da terra e não ir sozinho, mas também levar consigo esposa, sobrinho, servos e servas. Deus estendeu a promessa dele para aquelas pessoas também. Então Deus permite com que Abraão saia dessa terra e ele fala: sai daí porque eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, como ele é conhecido o pai da fé, ele acreditou nessa promessa do Senhor. Mesmo não conhecendo a Deus, acreditou e recebeu por fé essa promessa. Por isso chamamos também o pai da fé. Então, irmãos, eu quero que vocês tenham em conta que essa dispensação de Deus na Terra, né, a quarta dispensação, ela inicia aí com Abraão e as promessas, e a gente vai ver aonde ela finaliza no decorrer do estudo, tá? Se você ler cada capítulo, você vai ver que em cada capítulo tem uma história interessante a partir do momento em que Deus chama Abraão e a sua parentela. No capítulo 21, por exemplo, fala sobre o nascimento dessa primeira promessa que Deus deu a Abraão, que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, do mar. No capítulo 21 diz que Deus visitou a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Deus também prometeu não somente a Abraão, mas a Sara que ela teria um filho. E a gente vê no decorrer da história que Sara tentou dar um jeitinho na promessa de Deus, tentou ajudar a Deus,
colocando ali a serva Agar para ter um filho com Abraão, porque ela se julgava velha demais. Mas nesse momento ela também errou, porque Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. E ele provou isso aqui no capítulo 21, quando visitou Sara e trouxe a vida a Isaac. E a partir de Isaac seria a descendência de Abraão. E essa é a descendência da qual o Senhor Jesus Cristo veio até a terra. Saiba que Deus ele vai provar você também nas suas promessas para contigo. Assim como provou Abraão. Deus provou Abraão quando pediu a Isaac como um sacrifício. Naquele momento a fé de Abraão foi provada. E em muitas vezes Deus nos permite passar por provas para que nossa fé alcance um degrau a mais. Irmãos, e aqui tem algo que eu quero dar sua atenção. Pois Deus, ele chama a Abraão para sacrificar Isaac. E a Bíblia diz que Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: "Meu pai", respondeu Abraão: "Eis-me aqui, meu filho." Perguntou-lhe Isaac: "Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Respondeu Abraão: "Deus proverá." Irmãos, vocês têm aprendido no decorrer de vários estudos que nós já fizemos que Deus ele tem recebido desde o princípio da humanidade holocaustos para representar um futuro holocausto, um perfeito, um santo. E nesse momento aqui, Abraão e Isaac sobem ao monte determinado. Abraão já sabia que Isaac era o sacrifício. Mas profeticamente Isaac fala: "Pai, onde está o cordeiro? Aqui eu vejo a lenha, o fogo, o cutelo, mas o cordeiro, o que nós vamos sacrificar lá em cima?" Aqui já estava tendo, irmãos, uma profecia do verdadeiro cordeiro. E Abraão, pela fé, disse que Deus para si proveria um cordeiro. E nós vemos na história que Deus fez isso. Que Deus proveu-se como um cordeiro e por nós foi sacrificado. Para que eu, Isaac, Abraão, você não precisasse ser morto nesse sacrifício. O próprio Senhor tomou o corpo de um cordeiro, não um cordeiro de animal, mas um cordeiro santo, um cordeiro justo, sem mácula, sem mancha. E foi no meu lugar, no lugar de Isaac, no lugar de Abraão, no seu lugar, morto, para perdão dos pecados, para perdão dos meus e dos seus pecados. E aqui cabe um parêntese, meu irmão. Eu preciso ler isso para vocês. No capítulo 22, Deus provando a fé de Abraão, ele fala assim, Abraão, este lhes respondeu: "Eis-me aqui, Senhor." Acrescentou Deus: "Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei." E aqui eu vou continuar a história para vocês. A Bíblia diz que Abraão segue com Isaque e os gravetos e tudo para o sacrifício. E no meio do caminho, Isaque fala com Abraão: "Pai, aqui tem o graveto, aqui tem o cutelo, aqui tem tudo que precisa para fazer o sacrifício. Mas está faltando o cordeiro. Onde está o cordeiro?" E Abraão, profeticamente, ele disse: "Deus proverá." A famosa frase Jeová Jireh.
Deus de provisão. A palavra de Deus é algo surpreendente, né, meus irmãos? Nós podemos, com paciência, com calma, ler ela e absorver muitas coisas. Por isso é importante, quando você lê a Bíblia, ler sem pressa, ler meditando, associando cada versículo, cada capítulo, para que você não perca nenhum detalhe. É muito interessante saber que Deus, desde o princípio do mundo, tem demonstrado à humanidade que Ele seria o Cordeiro que lavaria, que pagaria o pecado do homem, o pecado de Adão, que devolveria a nós o direito a qual Ele nos deu quando nos criou, demonstrando o amor e a fidelidade não somente a nós homens, mas a todos os seres viventes no céu. Porque o céu passou a conhecer Deus melhor, quando através de nós o Senhor demonstrou amor, misericórdia e perdão. Então aqui nós vamos prosseguindo no nosso estudo. Nós temos aqui a descendência de Abraão e o seu primeiro filho, chamado Isaque, também cresceu, casou-se e teve filhos. E a Bíblia diz que ele teve 2 filhos, o primogênito chamado Esaú e Jacó, o segundo filho. Vocês conhecem bem a história de Jacó. Jacó enganou a seu pai e a seu irmão para que ele recebesse em si a bênção da primogenitura. E a consequência desse engano de Jacó foi que ele teve que fugir da terra de seu pai. Ele teve que viver como um fugitivo por 20 anos. E aí você conhece a história de Jacó, que ele teve que trabalhar para conquistar a Raquel, a Leia, e teve filhos e filhas. E Jacó depois teve um encontro com Deus, a qual mudou o seu nome e o chamou de Israel. E Israel teve filhos e filhas, e dos seus filhos veio José, a qual você também conhece a história. Ele foi para o Egito e se tornou governador do Egito. E aqui inicia-se o princípio do final desta temporada. Pois, através de José, toda a família de Israel foi morar nas regiões do Egito. E a Bíblia diz que veio um tempo onde o governador daquele local não conhecia a José e não conhecia a sua história, e fez do povo de Israel escravos. E por 400 anos eles ficaram servindo em escravidão no Egito. E aqui inicia-se uma nova dispensação e o final dessa dispensação. Essa dispensação da promessa, ela se encerra na escravidão do povo de Israel no Egito. Iniciou-se com a promessa de bênção, de terra prometida, de filhos e filhas e descendência, de bênção sobre a vida de Abraão e seus descendentes. Aos que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E Deus levanta um novo homem para iniciar uma nova dispensação na terra. A 5ª dispensação, que nós vamos aprender na próxima aula. Então, essa dispensação da promessa, ela durou 430 anos, meus irmãos. Apenas 3 anos a mais do que a dispensação anterior. E você vai aprender na próxima dispensação, que é a dispensação da lei, e nós vamos entrar nos detalhes para a gente continuar aprendendo e continuar observando os detalhes da Bíblia. E tem muitos detalhes que você vai aprender na próxima lição.
Eu espero que você tenha meditado sobre os detalhes dessa dispensação da promessa. Iniciou-se com bênçãos, terminou-se com escravidão. Não porque Deus assim desejara para aquele povo, mas porque a própria humanidade sempre tenta desfazer uma aliança de fidelidade, prosperidade e amor que Deus traz para o homem. Mas Deus não desiste. E Deus tem 7 dispensações para testar o nosso amor por Ele. E nós hoje vivemos em uma das dispensações que no decorrer dos estudos também iremos falar. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado por ter ficado até aqui neste momento do estudo. Qualquer dúvida você pode me procurar, a gente pode conversar sobre. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado.